Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula aberta de Tai Chi Chuan. Nós vamos realizar agora uma aula completa, uma aula inicial. Nós chamamos essa aula até mesmo de aula número 1. Espero que vocês gostem e sigam a gente no nosso canal do YouTube. E mais informações de como você pode ter acesso às nossas aulas e nossos cursos estarão na descrição desse vídeo. Então vamos lá, vamos começar o nosso treino de hoje. Primeiramente vamos começar com um aquecimento. Colocando as nossas mãos na linha da cintura, vamos fazer um suave movimento do pescoço, olhando para baixo e olhando para cima. Continua o movimento, mais ou menos 10 repetições. Depois olhar para os lados. Continua a sequência. Muito bem. Mãos à frente e giro dos pulsos. Procure coordenar o movimento dos pulsos de uma maneira que as duas mãos se movimentem de forma igual. Depois muda o sentido. Trago na linha da cintura, abro à frente e de novo. Movimento também coordenado. Vou mostrar um pouco de lado. Agora eu vou inverter para frente, quase como se eu estivesse nadando debaixo d'água. Mostrando de lado. Muito bem. Feito isso, elevo os braços, encosto as mãos, contorno a região da barriga, desço, venho novamente na cintura, e 1, 2. Observe que aqui no centro é as costas das mãos. Elevo o máximo que eu puder meus cotovelos. Mostrando aqui de lado. Muito bem. Feito isso, coloco uma perna à frente e a outra mão na cintura e giro o braço. 1, 2. 10 vezes para um lado, 10 vezes para outro sentido. Repito para o outro lado. Procuro acompanhar o movimento do braço com o olhar. Posso seguir a mão. Mudo o sentido. Mostrando de lado. Muito bem. Feito isso, cruzo 2 vezes os cotovelos, cruzo à frente. 1, 2. Cruzo na frente. 1, 2. Cruzo de novo. 1, 2. De novo. 1, 2. 3, 4. 1, 2. 3, 4. E aí já mudo. 1, 2. E tento olhar para o lado também, cada vez que eu abraço. Muito bem. Agora, girando os braços na linha do ombro. Detalhe importante da elevação do calcanhar. Mostrando aqui. Ok. Aproveito o movimento para agora girar os braços e bater na linha da cintura. 1, 2, 3.
As costas aqui, ó. Na frente e atrás. Mudei a sequência, como bater nas costas, na linha da cintura e no ombro. Ok, mais ou menos 10 repetições. Mão na cintura e vamos girar. Movimento circular. Procure manter o alinhamento da cabeça, não descer no tronco. Mudamos. Ok. Vamos unir os pés, mãos nos joelhos. Trocou. Abre para a base do cavaleiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O arqueiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para o outro lado. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Puxa o joelho para trás. Puxa o pé para trás, mantendo o joelho dobrado. Importante manter um alinhamento, não afastar muito o joelho para frente, tá? Então deixa ele mais ou menos alinhado com a outra perna. Segura o outro lado. Você pode deixar a mão aqui para tentar criar um equilíbrio. Depois a frente. Cotovelos abertos, suba o máximo que conseguir. E o outro lado. Muito bem. E passe para o tornozelo. Muda o sentido. Outro lado. Mudou. Mais ou menos também 10 repetições para cada lado. Feito isso, vamos iniciar a sequência inicial com os primeiros básicos. É importante a gente entender que no Tai Chi, todos os movimentos do nosso corpo precisam estar coordenados ou encadeados, certo? Então, primeiramente nós treinamos as partes do corpo separadas para que a gente consiga unir em um movimento só coordenado, certo? Tai Chi trabalha geralmente 3 ajustes: o ajuste do movimento, do pensamento e da respiração. Então, logo nesse início, os ajustes dos movimentos são importantes para que nenhuma parte do corpo se movimente de uma forma descoordenada ou separada. Por isso que nós treinamos cada fundamento de uma maneira independente e com isso, ao juntar todas as partes, você consegue ter o entendimento e sem fugir, que é importante, dos princípios essenciais da prática do Tai Chi. Senão só vai ser uma ginástica terapêutica, não vai ser na verdade o Tai Chi em si mesmo. Certo? Então vamos começar com primeiramente a posição das mãos. Vamos fechar em punho. Então eu dobro primeiro aqui, primeiros dedos aqui, depois dobro mais e o polegar fica no indicador e no médio. É importante manter a face do punho alinhada, para que eu não deixe a posição da mão sem estar alinhada, ou seja, um movimento mal fechado. E esse aperto também não pode ser com muita força. E o centro também não pode ficar vazio. Então você aperta de uma maneira suave, que você perceba que você não apertou com muita força. Tá? É você que tem que ter essa percepção. E o primeiro movimento nós vamos deixar desse básico, os pés afastados mais ou menos na largura dos ombros. As mãos eu trago na linha da cintura, o olhar para frente, as costas bem retas, a cabeça como se estivesse sendo suspensa pelo topo. E a primeira técnica é punho de luta. Começamos o primeiro movimento com qualquer mão. Movimento 1. Vamos observar o movimento aspiral. E o movimento do ataque é na nossa linha central ou a linha média do corpo. No final eu viro meu punho,
muita calma, sem pressa e suavidade. Vou mostrar aqui de lado o 1. E viro 2. Observe que quando eu giro meu punho, essa região do pulso, todo o meu antebraço se movimenta, criando, na verdade, a técnica, o movimento aspiral. Isso é muito importante no Tai Chi. E viro novamente. Repito. 1. Evitem fazer tramo, ou seja, um movimento forte no fim. Eu percebo que eu chego no fim do movimento e faço um giro suave para retornar para a linha da cintura. E 2 voltas. Então esse é o punho de luta. Passo para a segunda sequência, que é arremessar os punhos. Abro os braços e vou com um ataque duplo até a linha dos olhos. Observem aqui que os cotovelos ficam para baixo. E os ombros eu não posso elevar. Deixa os ombros também relaxados. Ao virar os pulsos, todo o braço se movimenta até que os cotovelos desçam e você passa pela linha da cintura. Tenham cuidado para não começar o movimento elevando o cotovelo, porque isso vai fazer com que você eleve os ombros e uma vez que você coloca a sua atenção para os cotovelos, você não vai conseguir relaxar o ombro. Então, isso é muito importante nesse fundamento. Então, abrir os braços até a altura dos olhos e gira punhos e volta. Mostrando de lado. E virou. Vou mostrar agora de costas. Não percam o alinhamento da postura. Concentração total nos ombros, nos cotovelos. Observe que a primeira técnica, nós aprendemos o fundamento de uma técnica, quando ela vai para frente, ela segue um movimento aspiral. E quando eu faço um movimento de abrir ou elevar os braços, eu controlo a elevação dos meus ombros. Para isso, os cotovelos ficam sempre relaxados também, ficando numa posição para baixo. Mostrando mais uma vez. Mais ou menos 10 repetições também. Muito bem. Agora nós vamos aprender a coordenar o movimento dessas duas técnicas de mãos com a base do arqueiro. Então, os pés agora ficam juntos, mantendo ainda a postura alinhada, e as mãos ficam na cintura apenas por uma questão de postura. A gente vira suavemente a ponta do pé esquerdo em 45 graus, sem perder o alinhamento na verdade, sem perder o contato dos calcanhares. Nessa postura eu dobro suavemente os joelhos e elevo o calcanhar direito. A postura é mantida. Executo um pequeno passo para frente com apoio inicial no calcanhar. Desço primeiramente o pé e o peso é transferido para frente, criando a base do arqueiro. Vou transferir o peso para a perna de trás, elevar a ponta do pé, é como se fosse um movimento, na verdade é um movimento retornando à origem. Volto a ponta, calcanhar, estendo e volto. Giro para o outro lado, dobro os joelhos e elevo o calcanhar esquerdo. Pequeno passo à frente e a base do arqueiro. Vamos transferir o peso para a perna de trás, elevar a ponta do pé da frente, aproximou, desceu, subiu e voltou. Essa técnica aqui, ela é dentro de um princípio
está sendo distribuído nas duas pernas. Ao virar um pé para o lado, dobrar os joelhos e elevar o calcanhar da outra perna, o peso do corpo passa para a perna que ficou no chão, o pé que ficou no chão. E aí eu consigo me movimentar com suavidade. Então, o segredo da suavidade é a perfeita transferência de peso. Vamos mostrar de lado para entender melhor. Viramos o pé esquerdo, dobro os joelhos e eleva o calcanhar direito. Passo à frente, desço primeiramente o pé e a base do arqueiro. E volto, aponta, calcanhar, estendo e volto. E aí é importante a gente entender 3 ajustes aqui do nosso tronco. Essa linha aqui reta, aqui, bora imaginar uma linha reta que vai regular a minha inclinação para frente e a inclinação para trás. Então eu não posso colocar a base do arqueiro perdendo esse eixo. E 2 aqui laterais que vão me basear para que eu não tenha inclinações laterais. Então eu não posso fazer um movimento aqui e aqui. Então eu tenho que estar atento a essas linhas, certo? Ou esses eixos. É muito importante para que eu tenha uma movimentação com equilíbrio. Eu não dê passos sem controle e pesados. Vamos mais uma vez. Viramos o pé. Pode repetir pelo menos umas 10 vezes para cada lado. Não percam também a inclinação. Elevamos o calcanhar. Passo à frente. E a base do arqueiro. Observamos os eixos. O peso vem para trás. Ponta do pé eleva. Retorna. Desce calcanhar. Estende e volta. Quando a gente for transferir o peso para trás, cuidado para não fazer esse movimento. É muito comum para o iniciante. Por isso que tem que imaginar e perceber esse eixo central. Certo? Seguindo agora, vamos coordenar aquele primeiro movimento da mão, o punho de luta. Coloco agora as mãos na linha da cintura, os pés alinhados, postura elevada, como se a cabeça estivesse sendo suspensa pelo topo. Viramos o pé esquerdo suavemente, dobramos os joelhos e elevamos o calcanhar direito. Passo à frente e coordeno um ataque com o lado oposto à perna, de uma maneira coordenada com a base do arqueiro. Movimento 1. É importante que a base seja coordenada no mesmo tempo do movimento da mão, para que a base não finalize e o movimento da mão ainda está em movimento, o braço ainda está em movimento. 1. Viramos o punho. Vamos imaginar agora uma linha que está ligada ao pé da frente. Ao retornar, ao iniciar o retorno da mão para a cintura, eu começo a elevar a ponta do pé. Mantendo os eixos, vamos somar todas as recomendações. E aí no meio do caminho, trago o pé lá na posição, no mesmo tempo. Evitem tocar a mão primeiro e depois o pé depois, na sequência. Não. Tudo junto. Desço o calcanhar, estendo pernas, volto. Vou mostrar para o outro lado. Agora vou virar o pé direito, dobrar os joelhos, elevar o calcanhar esquerdo. Passo à frente. O apoio vai ser sempre com o calcanhar. E o movimento punho de luta. Viramos o punho. Coordeno o movimento do retorno da mão da cintura com o pé. 2. Trago 3. Desço o calcanhar, estendo pernas, volta. Então, dá para repetir mais 5 vezes para cada lado ou até mesmo 10, conforme você vai ganhando mais experiência e controle nessa técnica. E o segundo movimento que nós aprendemos foi o arremessar os punhos. Viramos o pé esquerdo, dobramos os joelhos, elevamos o calcanhar, passo à frente coordenado com a abertura dos braços. Observe o controle aqui dos ombros, para que não haja elevações. E o ataque. 2. Mantenho ali no controle dos eixos. Viro punhos, retorno as duas mãos
como se eu estivesse puxando a ponta do pé no início e depois toda a perna e acabo junto. Desço o calcanhar, estendo as pernas e volto. Outro lado, viramos o pé direito, dobro os joelhos, eleva o calcanhar esquerdo, passo à frente, controla ombros, desça cotovelos, vira punhos e trago o movimento com suavidade. 2, 3, estendo, volto. Mostrando para esse outro ângulo. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7. Estendo, volto. Bom, a primeira aula, esse é como se fosse a nossa aula número 1. Nós sempre orientamos nossos alunos a repetir bastante, dominar bem, que aqui são os princípios essenciais. É aqui que os alunos novos têm esse primeiro contato com o Tai Chi, e aí é um momento onde ele começa a entender a suavidade e tirar principalmente a rigidez e a velocidade dos movimentos, que geralmente nós que não praticamos o Tai Chi, quem não pratica o Tai Chi acaba tendo essa primeira impressão e essa dificuldade muito grande de alinhar essa suavidade, e o pensamento ele vai muito em cima do que nós estamos realizando, ou seja, o valor do processo do treino é que ele é o mais importante, ou seja, não se preocupe só em executar a técnica perfeita, e sim a atenção que ele coloca para vocês durante essa execução, ok? Então, até a próxima aula.